Pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Agradecer aí a diretoria da casa que nos convidou mais uma vez para estarmos falando sobre um tema que é um tema bastante atual: ingratidão, doença da alma. E neste tema nós vamos trazer as informações que existem em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo e em o livro A Gênese. O Pentateuco Kardeciano é constituído de 5 livros. O primeiro livro, O Livro dos Espíritos, publicado em abril de 1857. O Livro dos Médiuns, janeiro de 1861. O Evangelho, em abril de 1864. Posteriormente, O Céu e o Inferno, em 1865. E A Gênese, os Milagres e as Predições do Evangelho, em 1868. Sobre o tema ingratidão, Kardec tratou esse tema em 3 livros, e nós vamos ver. No livro 4, Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Terrenos, são 2 perguntas, 937 e 938. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o título, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, o item 19, né? Instrução dos Espíritos, o guia protetor, ele vai falar sobre a ingratidão. E o item 9 do capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, é a instrução do Espírito Santo. Agostinho também trata da ingratidão. Já no livro A Gênese, no capítulo 14, os milagres do Evangelho, Allan Kardec trata sobre uma cura que Jesus praticou com os 10 leprosos. Antes de nós abordarmos os livros da codificação espírita, eu pensei aqui em trazer o fluxograma do progresso. Vocês conhecem o fluxograma do progresso? Então vamos ver. Tem a pessoa, e aí é feita uma pergunta para essa pessoa: você tem coragem para suportar a ingratidão? E ele responde: sim, tenho coragem para suportar a ingratidão. Bom, se ele tem coragem, se ele tem fé, o que ele vai fazer? Vai acontecer uma outra pergunta. Pergunta-se a ele: vamos fazer o bem e a caridade? A pessoa tem coragem para suportar a ingratidão? Sim. Pergunta-se a ela: vamos fazer o bem e a caridade? E o que ele responde? Não quero fazer o bem e a caridade. Ora, se ele tem coragem para suportar a ingratidão, é perguntado para ele se ele quer fazer o bem e a caridade. Ele não quer, o que acontece? A pessoa fica estacionada. Ou seja, você tem coragem para suportar a ingratidão? Tenho. Quando chega, se faz a pergunta para ele: você quer praticar a caridade? Não tenho. Não quero praticar, ou melhor dizendo. Então você vai ficar estacionado. Tá certo? Ora, se você tem coragem para suportar a ingratidão e você pratica a caridade, você vai avançar. Esse é o fluxo do progresso. Sem caridade não há avanço, não há progresso. Certo? Agora, eu ouvi do meu avô a primeira vez esta frase: quem se atrever a praticar o bem e a caridade deve ter a coragem para suportar a ingratidão. Ora, se você não praticar a caridade, você fica estacionado, com certeza, quando você praticar a caridade, quando você fizer o bem para as pessoas, necessariamente nós vamos nos deparar com a ingratidão. Mas sem a caridade nós não progredimos, certo? Portanto, nós temos que encher o peito de coragem, encher o peito de ar, ir para frente, não olhar para trás e fazer o bem. Não importa se as pessoas vão ser gratas a nós. O importante é que nós possamos fazer o bem. Tudo isso que eu estou falando, nós vamos ver a descrição na codificação espírita. Então, ele chega no progresso. Neste livro, Joana de Ângeles, na Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles é a mentora do médium Divaldo Pereira Franco. É um livro que trata só sobre a gratidão. Hoje nós não vamos falar muito da gratidão, nós vamos falar da ingratidão.
Quiçá, numa outra oportunidade, nós vamos ter mais tempo para tratar do tema só sobre a ingratidão. Mas eu trouxe aqui algumas frases da Joana. O sentimento de gratidão sempre deve estar desacompanhado da expectativa de qualquer forma de retribuição, sequer de um olhar ou de um sorriso, que expressariam reciprocidade. Veja que frase forte. O sentimento de gratidão deve sempre estar desacompanhado de qualquer expectativa. Ou seja, a gente tem que fazer o bem sem ter nenhuma expectativa. Se as pessoas forem gratas, melhor para nós. Se elas não forem gratas, pior para elas. Ok? Havendo é bem melhor, ela continua, porque o outro igualmente se encontra em processo de amadurecimento psicológico e de contribuição valiosa à sociedade, mas será uma exceção e não uma lei natural e constante. Nós vivemos num mundo de provas e de expiações, onde o mal ainda é superior ao bem, aonde os bons são tímidos, porque quando os bons deixarem de ser tímidos, segundo a resposta do livro dos Espíritos, o bem prevalecerá na terra. Ou seja, quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos a caridade, nós vamos nos deparar com certeza com pessoas ingratas, e principalmente pessoas que estão passando num processo de amadurecimento psicológico, como todos nós estamos, certo ou errado? Muito bem. Então, se nós nos depararmos com um sorriso de alegria, muito bom. Se não, vamos continuar em frente. Então, é raro que alguém nos agradeça. Se agradecer, ótimo. Melhor para nós, melhor para elas. Para eles, para elas. Vamos agora ver o que o Espírito Santo Agostinho, que foi um dos organizadores da igreja e que com o advento do Espiritismo colaborou como Espírito, nos trazendo instruções e informações. Trouxemos aqui algumas informações, um recorte, obviamente, da mensagem que ele deu, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele trata da ingratidão dos filhos e dos laços de família. E ele fala, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentimento ainda mais odioso. Quando nós ajudamos um amigo, e este amigo não nos é grato, quando nós ajudamos uma pessoa conhecida, algum colega de trabalho, nos esforçamos, ele não nos agradece, pior para ele, não é verdade? Mas quando nós observamos a ingratidão dos filhos para com os pais, diz aí Santo Agostinho, olha lá, tem um sentimento ainda mais odioso. Digamos assim, é o pior nível de ingratidão que nós podemos observar no planeta Terra. Então, o que nós precisamos conhecer? Vocês imaginam o que é isso daqui? Obviamente é uma figura. Isso daqui é o mundo espiritual. Ou seja, o que o Luciano quer dizer com isso? Que os espíritos, todos nós, viemos do mundo espiritual. A vida, portanto, não começa no berço. A vida não começa no berço. Do berço nós vamos para o túmulo. E do túmulo nós vamos para o mundo espiritual. Isto daqui é o ciclo da reencarnação. A vida não começa no berço e nem tampouco terminará no túmulo. Significa dizer que quando os espíritos reencarnam no seio da nossa família, são espíritos que não foram criados no momento da formação do corpo. Ou seja, quando o corpo começou a se formar, quando o espermatozoide adentrou ao óvulo, começou-se a gerar o organismo físico. Entretanto, o espírito é anterior à formação do corpo. Se nós temos a ideia exata desse quadro, muito nos ajudará a entendermos a questão da ingratidão. Santo Agostinho diz:
Alguns espíritos, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. Portanto, aqueles espíritos que viviam em conjunto, se degladiaram, se combateram, um acabou prejudicando o outro, um contraiu débito com o outro, muitos ao desencarnarem levam consigo ódios e desejos de vingança. Ok? E aonde você quer chegar, Luciano? Vamos ver o que Santo Agostinho fala. Antes de Santo Agostinho, vamos ver a questão 227. 227 que é o Livro dos Espíritos. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. E os espíritos respondem: estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Da mesma forma como hoje nós estamos aqui, na Casa Espírita Fonte Viva, nós estamos nos instruindo. Os espíritos, ao desencarnarem, também se instruem. Ok? O que os espíritos fazem? Eles observam o que aconteceu de bom, o que aconteceu de mal na vida anterior. Quais foram os problemas, quais foram os reveses, as intrigas e os ódios. E estes espíritos analisam todo o seu passado juntamente com os seus guias espirituais e desenham, os guias espirituais desenham o mapa da próxima reencarnação. Até aqui está entendido? Muito bom. Então eles, quando nós desencarnamos, nós vamos fazer a nossa contabilidade espiritual. Afinal de contas, a ideia para todos nós é partirmos para o mundo espiritual melhor do que quando aqui chegamos. E é isso que nós fazemos, é isso que os espíritos fazem no mundo espiritual. Nós temos o quê? Os tipos de famílias de espíritos simpáticos e de espíritos antipáticos. Certo? Espíritos simpáticos são aqueles espíritos que já vivenciaram, tiveram vivências no passado, são espíritos com o mesmo ideal, que têm os mesmos gostos e que, por merecimento, reencarnam em uma mesma família. Em contrapartida, nós temos as famílias de espíritos antipáticos, aqueles espíritos que foram inimigos, aqueles espíritos que se digladiaram, aqueles espíritos que não se suportaram, mas é somente através do quê? Da caridade. Lembra do fluxo do progresso? É somente através da caridade, através do perdão, eles, com os guias espirituais, com os instrutores, desenharam o mapa dessa próxima reencarnação e estão aqui em uma família, neste momento, de espíritos antipáticos, mas todos candidatos à angelitude. Muito bem. E aí o Santo Agostinho fala: é então que por um esforço inaudito voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. Os espíritos, ao desencarnarem, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra, fazem um esforço inaudito, e pedem aos instrutores para os ajudarem, imploram aos bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Mas será que eu vou conseguir conviver? Será que eu vou conseguir ser pai, e ter como filho aquele que foi meu inimigo? Será que eu vou conseguir ser filho, desta mãe, deste espírito que agora será minha mãe, que arruinou a minha vida? Ou ter um irmão ao meu lado, um espírito que reencarnará, que será meu irmão consanguíneo? Será que eu vou suportar esta convivência? Eles imploram aos bons espíritos que lhe deem força. É claro que os bons espíritos vão lhe dar força. Ninguém tem o fardo maior do que pode carregar. Tá certo? Muito bem. E os espíritos com certeza darão forças a esses indivíduos. Mas nós vamos ver que muitas vezes terão problemas. Qual é a missão dos pais? A missão dos pais, questão 208 do Livro dos Espíritos. O espírito dos pais não exerce influência sobre os dos filhos após o nascimento? E os espíritos respondem: exerce muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver a dos filhos pela educação,
Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falhar, será culpada. Portanto, quando os espíritos reencarnam no seio desta nova família, os pais têm a obrigação de educá-los. Os pais têm a obrigação de dar o que tem de melhor. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes os pais falham. E muitas vezes os pais fazem de tudo e os filhos respondem com a ingratidão. Vamos comentar um pouco mais para frente. Filhos e educação. Sabendo que nós temos que educar os nossos filhos, não é? Nós buscamos orientação aqui de André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, e ele nos traz aqui algumas dicas. Ele fala, o Espírito, quantas vezes seu filho mostra uma tendência a amar e você interpreta diferente? O que você quer dizer com isso, Luciano? Exatamente isso que eu quero dizer. O seu filho revela orgulho e você logo se manifesta. Ele é sistemático. Mas é uma criatura orgulhosa. Porque os nossos espíritos, quando nós reencarnamos, nós não reencarnamos, nós não somos uma folha branca. Se nós não somos uma folha branca, aquela criança que reencarna na nossa família também não é. É um espírito num corpo de criança. É um espírito multimilenar, como todos nós somos, ok? Então nós temos que prestar atenção. Outras vezes ele age com egoísmo e você deduz, cuida do que é dele. Está vendo aqui o menininho tirando o ursinho? A criança já está agindo com egoísmo. Mas, Luciano, desde criança a gente pode observar se a criança tem orgulho, se a criança tem egoísmo? Claro, a educação dos filhos começa já na barriga da mãe. Já começa na barriga da mãe. Ora, ele é agressivo e você rapidamente declara, tem personalidade. Mas ele é agressivo, está vendo? Aqui está mordendo o braço da criatura. A criança manifesta-se e você declara, a criança é atrevida e você fala, não, ela é inteligente. A criança é desobediente e você fala, possui opinião própria. A criança desrespeita a orientação e você diz, ele sabe o que quer. A criança é indisciplinada e você diz, ela é esperta. A criança reage com violência e você fala, está se defendendo. Você estabelece lá o limite para a criança assistir televisão, você explica para ela que ela tem um limite para ficar no celular, que ela tem um limite para ficar na internet, e ela não obedece o seu limite, não obedece às regras. Você fala, ela é indisciplinada. A criança é indisciplinada e você fala, não, ela é esperta. Não, mas ela é indisciplinada. Então, o que acontece? Quando nós observamos todo esse contexto, se os pais não trabalharem na educação moral dos filhos, nós podemos nos espantar que esses filhos nos retribuam com a ingratidão? Sim ou não? Vamos nos espantar? Sim ou não? Não, porque nós erramos na educação. Não é? Tal conduta fortalece os impulsos viciosos do passado e desperdiça a oportunidade de corrigi-los no presente. No livro Vivendo o Evangelho, volume 1. Mensagem 181. Do Espírito André Luiz. Bom, aqui para ilustrar, porque a gente fala, a gente desenha, a gente faz de tudo para que vocês consigam, ao menos, gravar alguma coisa e lembrar alguma coisa depois que sair da casa espírita. Então, os instintos. Os instintos, desde o berço, nós observamos instintos bons e instintos ruins. Tá certo? Por isso que nós observamos crianças, já que desde o berço, já são crianças mais tranquilas, vão crescendo, vão se desenvolvendo, são crianças mais tranquilas. Em contrapartida, nós temos as crianças mais violentas, mesmo vivendo num ambiente com mais educação, com mais oportunidade de desenvolvimento, mesmo assim são crianças violentas. Então, as tendências nós observamos desde o berço. Portanto, a gente precisa criar bons hábitos nas nossas crianças. A nossa vida é feita de hábitos, certo ou não? A nossa vida ela é feita de hábitos. Quem não tem os bons hábitos tem o quê? Os maus. Ah, Luciano, mas eu tenho alguns maus hábitos. Se você tem alguns maus hábitos, isso o reconhecimento de você saber que tem alguns maus hábitos já é ótimo, porque a gente precisa trabalhar para se libertar desses maus hábitos, não é?
e trocá-los por bons. Já com as nossas crianças, a gente precisa desenvolver os bons hábitos. Aqui eu trouxe uma figura, né? É do menininho lendo, ou seja, quem lê sabe mais, né? Desenvolver o hábito da leitura nas nossas crianças, desenvolver o hábito da oração, desenvolver o hábito da caridade, desenvolver o hábito do respeito, né? Educação, o respeito, a disciplina. E assim nós vamos com certeza ter filhos melhores. E aí o Santo Agostinho continua na mensagem. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram isso, não tem do que se lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Então Allan Kardec, na questão 208, falou sobre missão dos pais. Nós vimos aqui algumas orientações do Espírito André Luiz. Voltamos aqui para o Santo Agostinho, e o Santo Agostinho fala: olha, os pais fizeram de tudo e não tem do que se lamentar. A obrigação dos pais é ajudar, a obrigação dos pais é educar, dar a educação intelectual e também a educação moral, não é? Porque o espírito desenvolve-se intelectualmente e desenvolve-se moralmente. Se o espiritismo é bom para mim, melhor será para o meu filho, ok? Portanto, desenvolver o hábito nas nossas crianças pelo gosto de vir à casa espírita, desenvolver o hábito de ajudar, de procurar nos trabalhos, né? A ajuda, procurar a satisfação na ajuda. Antes de começarmos a palestra, estava falando sobre a macarronada que vai acontecer no centro. Ela pediu ajuda, não é? Ela não pediu ajuda para colaborar na organização? Quem puder ajudar, ajude. E quem puder trazer as crianças para ajudar, traga-as, não é? Porque os exemplos valem mais do que 1000 palavras, ok? Bom, de todas as provas mais penosas, continua no Evangelho, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Ele pode suportar a miséria, ele pode suportar as dificuldades, ele tem forças para suportar os problemas materiais, mas quando advém a ingratidão, muitas vezes a pessoa sucumbe. E por isso que hoje nós estamos estudando este tema, a ingratidão, para que todos nós possamos aqui ter forças para erguermos a cabeça. Afinal de contas, todos nós, sem dúvida, fomos ingratos algum dia. Algum dia, em algum momento da nossa vida, nós somos ingratos, não é? E, obviamente, também fomos gratos em outras situações. Ok? Questão 937, já no Livro dos Espíritos. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? E os Espíritos respondem: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e aos amigos infiéis, que serão mais infelizes que vós. Os Espíritos falaram, nós ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, porque eles serão mais infelizes. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. E Allan Kardec continua, os Espíritos continuam, pensai em todos os que fizeram maior bem do que vós, que valiam mais do que vós, e no entanto foram pagos com ingratidão. Os Espíritos são categóricos. Vocês estão reclamando da ingratidão? Pensai nas pessoas que fizeram mais do que vós, que valem mais do que vós, né? E foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Olha, os Espíritos responderam: olha, meu filho, vamos acordar, porque se Jesus sofreu ingratidão, se Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, o construtor, o organizador do planeta Terra, esteve entre nós, sofreu ingratidão, quiçá, né, não acontecerá isso com nós. Por quê? Que somos espíritos endividados, espíritos que ainda estamos caminhando e nos amadurecendo psicologicamente.
Que o bem que fizesse seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que diz os beneficiários. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Se nós sofremos a ingratidão, é uma prova. Se a pessoa sofre a ingratidão e não quer mais fazer o bem, pior para ela. Lembram do fluxograma do progresso? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há progresso. Nos pagaram com a ingratidão e nós não queremos mais ajudar, não queremos mais fazer o bem. Pior para nós, porque vamos ficar estacionados. Tá certo? Isso vos será levado em conta. E os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. E aí Kardec continua, ele novamente cutucou aqui os espíritos e fala: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível. Os espíritos já tinham respondido, mas Kardec fez a pergunta de uma outra forma. Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como diz, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então o remorso da vergonha. E ele continua mais uma vez, 938A. Este pensamento não impede que o seu coração se sinta ferido? Ora, disso não pode nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor compreenderão. Lamentai-os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. E uma variante aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, a instrução do Espírito Guia Protetor, a questão 19. Que pensar das pessoas que sofrendo a ingratidão por benefícios prestados não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? E a resposta é praticamente igual ao Livro dos Espíritos conta as palavras. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E aí nós lembramos no início da palestra a instrução de Joana de Ângeles. Quando nós fazemos a gratidão, quando nós fazemos o bem, não é? Nós não temos que esperar sequer um olhar. Se as pessoas nos reconhecerem, muito bem. Se não reconhecerem, vamos em frente. Mãe incompreendida, mensagem 183. Deste livro Vivendo o Evangelho, médium, não é? Antônio Badu e Filho, e o espírito André Luiz. E aí vem essas figuras. Bom, então o que acontece? Quando nós estamos esperando os nossos bebês, a mãe está esperando o bebê, né? O menino ou a menina, o que acontece? Começa a se imaginar a vida ideal, não é? Monta-se o quarto azul se for o menino, monta-se aqui um quarto rosa se for a menina, prepara-se um enxoval, não é? Ok? Tanto para o menino quanto para a menina. E aí a mãe e o pai começam a mentalizar os primeiros passos, a criança dando os seus primeiros passos. Quem tem filho? Aqui. Não foi assim que vocês imaginaram? Não é? Aí, hoje em dia já imagina a criança com o telefone celular na mão, as primeiras palavras, não é? Que hoje em dia a criançada já pega o celular e já avança, não é? E aí imagina, né, que o mundo vai ser um mundo cheio de flores. Depois disso, imagina-se o menino com a sua noiva, a menina com o seu noivo, não é? Imagina-se que ele vai se formar, que eles vão casar, que nosso filho ou nossa filha vão nos dar um netinho, e que nós vamos ter uma vida e vivemos felizes para sempre, como nos contos de fada, de Walt Disney. É isso que nós imaginamos. É sadio imaginar isso? Claro que é sadio. É necessário nós imaginarmos isso. Mas aí o que ocorre?
o tempo vai passando, não é? E aquelas rosas que nós pensávamos que ia ser um mar de rosa a nossa vida, torna-se um mar de espinhos. Não é? E aquilo que nós pensávamos que íamos ter uma família que viverá em paz, não é? Torna-se uma família em pé de guerra. Mas nós, diz os Espíritos, temos a família que nós precisamos. Luciano, você não conhece a minha família. É essa família mesmo que você precisa. É essa família mesmo que você necessita. São esses Espíritos que estão ao seu lado, que estão ao seu redor, que vocês necessitam, que eu necessito, aqueles Espíritos que estão comigo. É a família necessária. Não é? E aí, o que o André Luiz fala? Soubestes então, não é? Imaginamos um mundo ideal, um mar de rosas, e aí conseguimos entrar na casa espírita, conseguimos receber a informação do Espiritismo. Vivemos momentos de ingratidão, vivemos momentos em que o nosso filho não nos respeita, que a nossa filha não nos quer bem, aqueles momentos de ingratidão. E aí muitas vezes ficávamos na dúvida até entrarmos na casa espírita, até começarmos a estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o André Luiz, nesta mensagem, nos fala: soubestes então pela doutrina espírita que a misericórdia divina colocara junto de ti o credor implacável de outras vidas. E aí você começa a imaginar como esta criança, desde tenra idade, como este bebê já me repelia desde o berço, já não me aceitava. Quando o pai ia pegar no colo, ele já repelia. Quando a mãe ia fazer um afago, um carinho, ele já repelia. Porque, necessariamente, nesses casos de repulsão, não é? São espíritos antipáticos, não são espíritos simpáticos. Não é? E isso nós conseguimos compreender através do Espiritismo. Não é? Retornando na condição de filho, o desafeto do passado exige de ti o amor sem egoísmo. Diante dele, não cultives a revolta ou decepção. Ao contrário, ama sempre, ainda que teu amor não tenha resposta. Amar sempre. Retornando na condição de filho, o desafeto do passado. E aí não é preciso fazer uma regressão de memória, não é preciso avaliar o nosso passado para entender que aquele filho que sempre foi revoltado conosco, obviamente, se nós não encontramos a causa nesta vida, só pode estar em vidas anteriores, ok? E aí o que precisa fazer? Arrima-te o amor e sofre com paciência. Sofre com paciência, com galhardia, com coragem. Isto posto, fica fácil entendermos os próximos exemplos. O Espiritismo nos dá pistas para entendermos esses casos. Casos conhecidos de ingratidão. E aí, obviamente, nós trouxemos a Richthofen, um caso de ingratidão, obviamente, a ingratidão dos filhos para com os pais tem um sentido ainda pior, diz Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que a Richthofen vai responder pelo crime que ela praticou, pelo conluio que ela fez com os outros assassinos, e ela vai responder no seu tempo. Aliás, já está respondendo, está presa. Então, esse é um caso conhecido de ingratidão. E o outro caso que nós trouxemos agora, de abril de 2016, ladrões que ajudaram filhas a assaltar o pai e compartilharam fotos do crime. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que não estou aqui fazendo uma regressão de memória da Richthofen, nem tampouco das outras duas meninas. Mas fica claro aqui, portanto, um aspecto. Uma filha que mata o pai e a mãe em conluio com dois assassinos, no mínimo, estava perturbada espiritualmente. Não é? Sim ou não? Sim. Como nós vivemos no mundo invisível, Luciano, está maluco? Claro, eu estou vendo todos vocês aqui, mas
nós não estamos vendo os espíritos, e tampouco vemos as bactérias, os vírus, os vermes, os germes. Nós vivemos no mundo invisível. Vivemos misturados com bilhões de espíritos, mais de 20 bilhões de espíritos. E é claro que a Richthofen, tanto como as outras, o que aconteceu? Sumiu? Tanto como as outras, estavam perturbadas espiritualmente. É o cabo? Você dá uma olhada? Então, ela vai dar uma olhada aí, a gente vai dando a sequência. Então é claro que quando nós observamos o caso da Richthofen, nós supomos, é uma suposição, claro, né, que esse espírito da Richthofen tinha um problema com os pais. Um outro exemplo aqui que eu trouxe, a criança desaparece no Japão após pais abandonarem como castigo. Então eles estavam, o menino fez alguma coisa errada e o pai abandonou o menino numa floresta e foi caminhando na frente, o menino se perdeu, depois de alguns dias acharam o menino. Então veja o trauma psicológico, né, que os pais construíram nesta criança. E aí talvez haja esta antipatia desses espíritos, né, do espírito do pai, da mãe com essa criança. Cadê o fluxograma? Parece que eu tinha feito fluxograma. Acho que não. Bom, então aqui, só voltando nesse caso, é possível, né? É possível que essa moça, vamos fazer uma suposição aqui, é só um treinamento aqui, um brainstorm, né? Uma tempestade cerebral, né? Que é a tradução do brainstorm. Então é possível que a Richthofen, por exemplo, ela tivesse, numa encarnação passada, casada com o fulano, tá certo? O espírito da Richthofen. Aí o fulano arruma uma amante. Aí o fulano com essa amante mata a esposa, que era a Richthofen, certo? Aí o fulano com essa amante, na próxima vida, eles reencarnam na frente do espírito da Richthofen. Este fulano com a amante já se arrependeram, progrediram, deram todo amor e carinho para esta filha, só que a Richthofen, por exemplo, não conseguiu superar, não é? Esta convivência, não conseguiu superar com aquele que havia sido seu marido e com aquela que agora era mãe, que havia sido amante do marido. E aí aconteceu todo esse problema. Então isso não é uma verdade, é apenas uma suposição. Nós vamos encontrar dezenas de casos assim nas descrições do livro de André Luiz, nas descrições do livro de Manuel Filomeno de Miranda, né? Apenas para nós meditarmos. Quando nós vemos uma coisa dessa, a gente se espanta. Puxa, mas que crime hediondo! De fato é um crime hediondo. Mas como a gente tem essas ferramentas, como a gente tem essa ideia, né, dos relacionamentos espirituais, da reencarnação, a gente consegue compreender um pouco melhor. Tá aqui, ó. É o que eu tinha falado, estava aí o slide. O fulano casou. A fulana casou com o ciclano, não é? De repente veio uma amante para bagunçar todo o relacionamento, não é? O ciclano com a amante combina e assassinam a fulana, tá certo? O ciclano com a amante assassinam a fulana. E aí o que acontece? Aí reencarna o Pedro, reencarna a Maria e recebe a Cristina. Tudo nome fictício, claro, né? A fulana é a Cristina, o ciclano é o Pedro. E a amante é a Maria. Estes dois aqui já se arrependeram, quiseram progredir, estudaram no mundo espiritual a forma de progredir e receberam a Cristina. Só que a Cristina, ao contato, convivendo com esse Pedro e com essa Maria, estava aproveitando só uma oportunidade de se livrar dos dois, né? E aí a ingratidão, né? Bom,
espíritos voltados ao bem. Se nós temos espíritos voltados ao mal, temos espíritos voltados ao bem. Esta menina de 9 anos, não é? Constrói abrigos para moradores de rua. 9 anos, ok? Aos 6 anos, Helen começou a cultivar vegetais para doar ao banco de comida local, que repassa os alimentos para quem precisa, junto com sua família. A menina plantou verduras, legumes e frutas, e ao todo somaram mais de 58 quilos de alimento. Então, espíritos voltados ao bem, espíritos voltados ao mal, a gente já observa os instintos desde criança. Almas problemas. Aí é uma mensagem de Joana de Ângeles, neste livro Alerta. E ela fala: a pessoa problema, o filhinho dificuldade, o ancião renitente, o familiar de qualquer vinculação, todos eles provêm do seu passado espiritual. Então, a alma problema apenas não é o nosso filho, a nossa filha. É o filhinho dificuldade, o ancião, o familiar. Todos eles podem, né, nos pagar com a ingratidão. Todos eles provêm do seu passado espiritual. Esta alma problema, o filhinho que não nos escuta, né, as pessoas no nosso relacionamento, o velhote e assim vai. Deseja liberdade, que partam. Nossa, eu não aguento mais esse velhinho, não aguento mais esse filho ingrato, não aguento mais esse chefe déspota. Você está no lugar que precisa, no emprego que precisa, não é? Convivendo com as pessoas que precisa. Se o chefe é déspota, é uma oportunidade de desenvolver a paciência. Os maridos são uma ótima oportunidade para a esposa de desenvolvimento de paciência. Não é assim? Não é? E vice-versa. Então deseja a liberdade que partam. Não é? Lei do engano, diz Joana de Ângeles. Só há liberdade real quando se resgata o débito. Distância física não constitui impedimento psíquico. A ausência material não expressa a impossibilidade de intercâmbio. Que ele morra! Aí ele morre, mas não gosta de você, e o intercâmbio psíquico continua da mesma forma, né? Ele se ausenta do seu relacionamento, ele vai para outro lugar, mas continua te emitindo vibrações negativas. Então o melhor é não sermos inimigos de ninguém, perdoarmos, né, e fazermos o bem. Tá certo? Você contrai uma dívida com o banco, Banco Itaú, Banco Bradesco. A gente só se liberta da dívida quando paga. E a gente só se liberta da prisão quando paga pelos crimes. A mesma coisa com as almas problemas. Tá certo? Suporta a alma problema que se junge a ti, não depereças nos ideais de amparar e prosseguir. Mas o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós erramos, vamos amar. Se nós erramos, vamos amar, porque o nosso amor, a prática do bem, vai o quê? Vai cobrindo os pecados que nós fizemos em vidas anteriores. Filhos ingratos, após a tempestade. Joana de Ângeles, também de Divaldo Franco, capítulo 10. O filho ingrato, ela diz, é dilacerador do coração dos pais, ímpio verdugo, que não se comove com as doloridas lágrimas maternas, nem com as angústias somadas e penas do sentimento paterno. A figura inicial que eu pus é uma mão segurando o gelo, né? O filho ingrato é uma pessoa enregelada, que nos paga com a ingratidão, com pedras de gelo na mão, né? Ele é egoísta, porque ele acha que o bem é só para ele, que ele não tem que agradecer nada, né? São pessoas difíceis, né? Colaboram com a desagregação da família, né? Enfim. E aí, ela fala assim, olha, muitas pessoas têm os filhos e entregam os filhos para as babás, para as amas. E além de entregar os filhos para as babás, para as amas, eles vão para onde? Para as baladas. Deixa os filhos com as amas e vai para as baladas. Não é? Então o filho precisa de presença, o filho precisa de amor, o filho precisa de conversa, o filho precisa de carinho. Claro que a babá vai ajudar, mas nós temos que ter a presença e o carinho, certo? Não é? Então ela fala, entregam aos servos remunerados enquanto se corrompem na leviandade, respondem pelo desequilíbrio e desajuste da prova, na desenfreada competição utópica e moderna da sociedade. Entregam para as babás e trabalham, se esfalfam para ganhar dinheiro. Ganham dinheiro e lá na frente gastam todo o dinheiro para recuperar a saúde. Ganham dinheiro e perdem o convívio para os seus filhos, com os seus filhos. Ganham dinheiro
e não dão a educação moral para os seus filhos. Perdem a oportunidade de ajudá-los. Todavia, o inverso também é verdadeiro. Claro que há pais que ajudam, não é? Aos pais cabem sempre os deveres impostergáveis de amar e entender até o sacrifício dos filhos, não é? Aos filhos compete amar aos pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis. Amar aos pais, porque os pais nos deram a vida. A nossa mãe poderia ter nos abortado, mas nos deu a vida. O nosso pai poderia ter imposto a nossa mãe para nos abortar. Ele não impôs. A nossa mãe nos teve, muitas vezes ele foi embora, mas agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Porque hoje nós estamos aqui na Casa Espírita Fonte Viva. E estamos nos alimentando espiritualmente. Se te falarem a ingratidão, trata-se de complexos desta ou aquela circunstância, continua Joana de Angelis. Recalques da infância, efeito da libido tormentosa. O que nós precisamos lembrar? Que a vida não começa no berço e que não acaba no túmulo. Esse é o ciclo da reencarnação. Que muitos problemas de ingratidão, é claro que existe o componente obsessivo de perturbação espiritual, mas são aqueles espíritos que estão juntos para que possam suportar-se, para que possam amar-se, para que possam perdoar-se e desenvolver-se. O que precisamos lembrar, já falei, não é? Então a gente fala, a gente repete, porque a repetição nós vamos memorizando e vamos gravando. Não começa no berço, não termina no túmulo, é o ciclo da reencarnação. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Portanto, é necessário nós defendermos a nossa família a todo custo, de todos os tipos de ataque. Não é? Se nós estamos entrando numa rotina com a nossa esposa, eu não tenho dinheiro para almoçar no fogo de chão, não importa. Vai comer no cachorro quente no pé da igreja. Vai dar uma volta no Ibirapuera, ou no parque mais próximo de Guarulhos. Qual é o parque mais próximo aqui? Como? O Bosque. Vai no Bosque Maia. Vai empinar pipa no Bosque Maia. Vai fazer um piquenique. Não é? Então nós temos que fazer a família, temos que defender a família de todas as formas possíveis. Semana passada vocês ouviram a palestra aqui sobre família. E hoje nós estamos dando uma continuidade. Jesus é ingratidão. Já estamos aí chegando na conclusão. Jesus é ingratidão. A Joana de Angelis também, neste livro, Jesus e a Atualidade, ela comenta um pouco sobre isso. E ela fala, o ingrato é enfermo que se combule nas chamas do orgulho, mal dissimulado, da insatisfação perversa. Assim, todos os direitos e méritos se atribuem, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. E aí, o que vocês sabem desta figura? O que vocês podem observar desta figura? Quem é esse aqui? Jesus. Então tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10 criaturas se ajoelhando a Jesus e dizendo, Jesus, cura-me. E aí Allan Kardec, ele estudou esta passagem do Evangelho, que se encontra em Lucas, no livro A Gênese, itens 16 a 17, os 10 leprosos. E aí a passagem é o seguinte, aquela passagem. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galileia. E estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro. 10 leprosos. E conservando-se afastados, clamaram em altas vozes, Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Dando com eles, disse-lhe Jesus, ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminho, ficaram curados. Senhor, tem de piedades de nós. Nos ajuda, pelo amor de Deus. E Jesus curou eles. E Jesus falou, vai. E quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou sobre os seus passos, glorificando a Deus em altas vozes. E foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra. Um deles, ele curou
Quantos? 10. Ali render graças. Esse era samaritano. Disse então Jesus: não foram curados todos 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse a glorificar-se a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse a esse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O samaritano é que voltou para agradecer a Jesus. Vocês se lembram da parábola do samaritano? O samaritano, aí vai dizer Allan Kardec, o samaritano naquela época é como eram os protestantes na época de Kardec e os católicos. Tinham aquela cisma, né? E ele fala, o Allan Kardec, curando indistintamente os judeus e os samaritanos, dava a Jesus ao mesmo tempo uma lição de exemplo e de tolerância, e fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus, mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé e de reconhecimento do que nos que se diziam ortodoxos. Aqueles que eram ortodoxos, que foram para o templo, os 9, não voltaram, voltou o samaritano. Então, gratidão e ingratidão, até parece o jogo do Brasil com a Alemanha, né? Quase, né? Ingratidão 9, gratidão 1. E que Deus nos ajude nas Olimpíadas, se formos jogar com a Alemanha, vamos orar, né? Aliás, jogou hoje Brasil, a Alemanha com a Nigéria, né? Ganhou a Argélia? Ontem. A Alemanha ganhou. Senhor Jesus, Deus nos abençoe. Onde estão os outros? Não foram os 10 curados? Aí é no livro, né? Jesus e a Atualidade. Não se haviam ido apressados para o gozo e a algaravia, recuperados por fora, sem liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fosse agradecer, modificando-se psicológica e moralmente. Eles haviam se libertado da lepra, os 9, mas ainda estavam doentes interiormente, não é? Aquele que foi grato, esse se curou, teve uma nova oportunidade, mas aqueles ingratos provavelmente adquiririam outras doenças, provavelmente adquiririam talvez até a lepra. Então a Jonas fala, olha, curaram-se por fora, mas continuam doentes, não é? Então, meus caros, Jesus curou os mudos, curou os cegos, curou os mancos, curou os paralíticos, nos trouxe a boa nova, é o construtor do planeta Terra, não é? É o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, nos deu exemplos de amor. A maior lição de Jesus, ou melhor dizendo, a primeira lição de Jesus foi a lição da humildade. Ele podia ter nascido no palácio, mas nasceu junto aos animais, nasceu junto às palhas, né? A primeira lição de Jesus, ele podia ter escolhido os locais mais belos, as cátedras, os museus, os palácios. Ele escolheu o que é a cátedra da natureza. Então Jesus, que ajudou, curou, né, aqueles que eram paralíticos, os obsedados, endemoniados que falavam naquela época, os possessos. Se Jesus que fez tudo isso, e na tragédia do Calvário não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos, e estes haviam sido muitos, milhares, dezenas, centenas. Jesus foi pago com a ingratidão, não é? O beijo de Judas, a ingratidão de Judas, Judas, para se recuperar dessa traição e para se recuperar do suicídio, reencarnou mais de 10 vezes como leproso, até que reencarnou-se como Joana d'Arc, não é? E foi traída também pelo rei da França e queimada viva. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Portanto, que nós possamos ter olhos mais iluminados para ver a gratidão da nossa vida, sermos gratos à nossa vida, sermos gratos à nossa mãe, ao nosso Pai, a tudo que nós temos recebido até hoje, o alimento que está na nossa mesa,
né? A nossa família, o nosso filhinho problema, os nossos parentes difíceis, agradecemos a Deus porque nós não estamos sozinhos. Guarda a paciência, né? O Emmanuel, ele fala, veja que são vários espíritos com outras palavras dizendo a mesma coisa. O parente que deves respeito e carinho do qual recolhes menosprezo e gratidão. Alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então nós devemos respeito e carinho, né, àqueles que nos tratam mal. Vitor Hugo, infelizes são os ingratos, isso faz parte da infelicidade deles. E para concluir e encerrar, Joana de Anges, não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição. Não é importante esse tratamento, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Porque fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Então, é o importante o que nós fazemos. E aqui para concluir, vamos ver aqui onde está. Eu quero concluir com uma música. Então, meditem na vida de vocês, nos momentos de gratidão, nos momentos que nós somos ingratos, que nós sofremos na ingratidão, porque nós não estamos sozinhos. O nosso anjo da guarda está conosco. Muito bem, então, quanto que nós temos para, pode acender a luz, para agradecer, né, como nós vimos nesta música, Doce é Sentir. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Ninguém quer falar nada. Muito bom, então,
agradeço a vocês a atenção e que Jesus nos abençoe e que nos indique um destes muitos espíritos que estão aqui no retorno, para nos ajudar no retorno para os nossos lares. Muito obrigado a todos. Então agora eu vou fazer a prece, nós vamos dar início aos passos, e aí